Bom dia, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem no fundo? Bom dia para vocês, estão animados? Prontos para mais uma? Então vou dar o meu melhor aqui nos próximos 30 minutos e eu quero que você absorva o máximo de conteúdo aí, beleza? Pessoal, antes disso eu quero mostrar para você o seguinte: antes de nós fecharmos qualquer negócio, nós somos CPFs, certo? E depois nós somos então CNPJs. O que eu quero dizer para você? Sempre conheça a pessoa, sempre conheça os seus valores e o que aquele cara, aquela pessoa defende. E assim você consegue se conectar e fazer grandes negócios. Beleza, gente? Bom, contando um pouquinho sobre a minha trajetória, eu comecei muito pequeno. Você deve ser daquela época que alugava filmes na locadora, esquecia de devolver, pagava multa. Sim ou não? Quando você alocava a fita e você pegava e deixava ali, pegava 3 fitas, ganhava uma de brinde, ficava o final de semana todo assistindo ali. Pois é, eu era dessa época, sou dessa época, e assim comecei a minha jornada com 16 anos de idade como cinegrafista e depois como editor da TV. Essa era a nossa jornada. 16 anos para os 17, teve uma primeira empresa no interior do Mato Grosso, uma cidade pequena, e aonde eu comecei a empreender e comecei a minha jornada. Depois, aos 22 anos, tive a oportunidade de ser gerente de uma emissora de rádio lá em Cuiabá, Mato Grosso. Fui crescendo e comecei a ser diretor de operações da TV de Mato Grosso. E assim como a vida, sempre eu fui inquieto, e a vida assim que sempre nós temos que ser, né, Henrique? Sempre. E aí, primo, tudo bem? E assim a gente tem que sempre ser disruptivo em tudo que nós fizermos. E assim aconteceu com a minha vida, e eu quero deixar aqui como aprendizado de toda essa jornada o seguinte: às vezes liderar significa arregaçar as mangas. Muitas das vezes na sua empresa você vai ter que fazer isso, sim ou não? Arregaçar as mangas, botar para quebrar, porque é você que puxa a sua equipe. Se você tiver a sua equipe motivada, então a tua equipe vai estar bem engajada e vai trazer os melhores resultados para você. Então, gente, se você só fica no escritório e não tem esse contato com a tua empresa, com teus clientes, ali com a tua equipe, principalmente, você não vai conseguir manter a tua equipe engajada. Cresci muito e tive o maior pico da minha carreira, que foi quando eu fui diretor de operações da TV da Bahia, de Salvador, onde nós gastamos 3 milhões de uma implementação do analógico para o digital, e assim nós começamos essa carreira, porque é exatamente isso. Nós temos que romper fronteiras. Na vida, se você não romper fronteiras, se você quiser resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes. E é assim a vida. E foi assim que eu consegui alcançar a carreira da minha vida. Se nós pensarmos, dentro da nossa cabeça até o nosso coração, vai mais ou menos medir o quê? Uns 30 centímetros por aí? Mais ou menos? Quando nós, durante a nossa carreira, durante a nossa vida, e nós entendemos, deixamos a dúvida entrar no nosso coração, nós desce aquela dúvida e germina no coração uma plantação totalmente negativa, sim ou não? E é assim que a gente não pode deixar. O medo, a dúvida, o impossível só existe na nossa cabeça. Quando você acredita nisso e você coloca, nada pode te parar, nada, absolutamente nada. Se você fala assim, vou fazer acontecer, custe o que custar, então você vai e faz acontecer, e assim como eu fiz na minha carreira. Depois que me mandaram para a Bahia, me mandaram para São Paulo, fui diretor de uma plataforma de streaming como Netflix, que você conhece, onde tem as novelas da Record e tal, onde eu tive maior auge da minha carreira, comprei os melhores filmes da Califórnia, da Sony, bacana, tive a carreira que eu realmente desejei na minha vida. Mas, com a vida uma caixinha de surpresa, o que aconteceu? Burnout. Esse foi o principal ponto que eu fui do céu ao inferno em uma semana. Quando eu tive um burnout, eu larguei tudo que eu tinha, larguei a minha carreira, melhores carros, os melhores apartamentos, o melhor salário, e eu falei assim, quero sair, não aguento mais. Larguei uma carreira de 14 anos e comecei do zero. Só que isso trouxe umas consequências assim que você não imaginava. Minha ex-esposa me largou, meu pai morreu na mesma semana, tive um burnout, uma carreira de 14 anos. Fui do céu ao inferno em uma semana. Só que trouxe consequências muito graves para a minha vida. O que aconteceu? Essa foto que você está vendo aqui é 4h40 da manhã, depois de ter tomado 5 comprimidos para tentar dormir, e não consigo dormir. Tive que ter coragem, depois de 3 dias,
a lembrar no túmulo que meu pai tinha morrido, ele não estava lá na casa da minha mãe, numa cidade de 12 mil habitantes no interior do Mato Grosso. Mas como que a gente conseguiu superar isso? Através de um método. Eu tive que queimar os barcos. Eu fiz exatamente o que Hernán Cortés fez em 1919. Eu tive que queimar meus barcos e tive que recomeçar tudo do zero. Quando a gente fala de queimar os barcos, a gente está falando o seguinte: tomar uma decisão irrevogável, firme, que fala, ou é tudo, não tem plano B. Ou é dar certo ou é fazer acontecer. E é assim que eu tive que fazer. Quando eu cheguei no 7º dia e eu vi que eu estava mal, eu falei assim: mãe, estou indo embora. Ela falou: você vai para onde? Eu vou voltar para São Paulo. E comecei a minha carreira do zero. Comecei a minha empresa, a W3 Company, com um computador emprestado de um amigo do Domingo Espetacular, e eu comecei a empreender. Há 3 anos atrás. 3 anos atrás eu estava recomeçando a minha vida do zero. Aqui, a W3 Company, ela é uma hub de soluções como estruturação comercial para as empresas. Então, onde nós cuidamos e olhamos para a tua operação, desde a prospecção até a venda final, treinando a tua equipe, olhando a logística e fazendo todo o processo comercial, assim como editora e assim como filmes também. E agora, para esse ano de 2025, eu tenho um grande convite especial aqui do Romualdo, meu futuro sócio, que nós vamos lançar a maior revista imobiliária do Brasil. Certo, gente? É isso aí. Romualdo, está aqui um convite, tá? Em público aqui para o Romualdo. E a gente tem grandes cases aí, o Hall da Fama, né, que a gente está dizendo, Grupo Planeta, entre outras empresas que a gente conseguiu fazer toda essa estruturação. Mas, gente, falando o que interessa aqui para você, tire foto dessa frase. O mercado de construção civil será liderado por quem construir times tão sólidos assim quanto os seus empreendimentos. É assim que você tem que acontecer. É assim que você tem que fazer. Existe uma pesquisa da Endeavor que saiu agora, que fala que apenas 1% das empresas crescem 20% ao ano. Apenas 20%. Quando nós falamos de crescimento de empresas, nós falamos exatamente 5 estágios. Ou você está no estágio inicial de uma operação comercial, ou você está no estágio de sobrevivência, que você passa aquela situação para você lutar para pagar as contas, ou de sustentabilidade, ou seja, a maior parte das empresas, elas param aqui. Por que não escalam? Porque às vezes acontece muito gargalo nas operações comerciais, que eu vou explicar daqui a pouquinho para você. O 4º estágio é a questão realmente que começa a colher os resultados, que você começou a escalar, tem o primeiro payback, começou a estruturar processos, produtos, equipe comercial e você consegue o crescimento. E agora, a questão da escala. Quando nós falamos, pessoal, aqui, são 3 passos simples para alavancar suas vendas na incorporação, tá? Quais são os segmentos, clientes prioritários que você deve entender e você deve abranger? Primeiro, definir o segmento prioritário, ou seja, quem são os investidores? Quem são os compradores e qual é o perfil daquele cliente, daquela pessoa que você precisa alcançar? E aonde você vai alcançar? Às vezes, eu vou alcançar o meu perfil de cliente ideal, meu ICP, via LinkedIn, ou através de network, ou através de outros públicos e outras ações. Você tem que estar muito bem definido quem é o teu público de perfil de cliente ideal. Segundo, qual é a melhor proposta de valor que você consegue para capturar? Então, por exemplo, o exemplo disso é o software aí do professor, né, que a gente trouxe aqui, que traz dados sobre localização, sobre potencial valorização e esses dados que você precisa mais explorar dentro do seu negócio. Faz sentido, pessoal? Terceiro, qual é a melhor estratégia de vendas? Então, ou seja, você tem que sempre na sua comunicação, seja de prospecção inbound, que você investe o dinheiro, ou outbound, que você faz uma prospecção um pouco mais fria, através de LinkedIn, que você pega aqueles acionistas e você modula eles através de uma ferramenta e você capta eles, então você precisa entender o seguinte: desenvolver abordagens personalizadas para cada tipo de pessoa. Se eu estou falando com investidor, é um tipo de comunicação. Se eu estou falando com famílias, é outro tipo de comunicação. Não tenta jogar para todo quanto é lado, porque não vai funcionar.
Quando nós falamos sobre máquina de vendas, eu queria ilustrar isso aqui para você através de uma linha de produção. Imagina uma esteira de produção, beleza? Olha só, quando nós falamos de 4 requisitos, nós estamos falando de prospectar, diagnosticar, apresentar e negociar. Quem aqui vocês acham que o maior gargalo da operação está em prospectar? Levanta a mão. Ninguém? 1, 2 pessoas. Quem acha que está em diagnosticar? Acha que é diagnosticar? Quem acha que é apresentar? Tem alguns indecisos aí, ou todo mundo vai achar negociar. Quem acha que é negociar? Tá todo mundo dividido, mas tá bom. Vou dizer para você, o maior gargalo de uma operação comercial está exatamente no prospectar. Porque, às vezes, você conhece bem o seu produto, mas você não consegue saber aonde eu consigo encontrar o meu perfil de cliente ideal. As operações comerciais falham nesse quesito. Aqui está o maior gargalo das operações. Quando nós falamos em prospectar, eu quero fazer uma provocação para você. O seu time comercial, quantas horas o seu time comercial prospectou esse ano, esse mês, por semana ou por dia? Quantas ligações o teu time comercial faz por dia? Quantas reuniões marcadas o teu time fez durante essa semana? Se você não consegue metrificar ou se você não tem metas sobre o teu departamento comercial, qualquer caminho serve. E você precisa se atentar. Eu tenho um SDR, eu tenho um closer, eu tenho uma pessoa de vendas, então eu preciso olhar para os dados. Se você não tem dados, é somente uma opinião. E é isso que acontece. Então, assim, dentro de uma operação, a minha provocação para você é essa. Gente, existe, se você, na sua empresa, você não está nascendo, você não está crescendo, você está morrendo. E você precisa entender isso. Existe uma ferramenta, a melhor ferramenta de fazer dinheiro. Vamos ver se vocês adivinham. Qual é a melhor ferramenta de fazer dinheiro, pessoal? Quem falou? Vendas? Quem mais? Conexão. Quem mais? Não ouvi aí atrás. Trabalho. CRM. Ninguém acertou até agora? Conhecimento. Ninguém acertou ainda. Vamos lá. Mais uma. Quem falou celular? Palmas para ele aqui, gente. Celular. Essa melhor forma de fazer dinheiro é o celular. Se você tem um celular na mão, você vai conseguir fazer a melhor jornada de negociação como esse cara aqui. Você mandou uma carta para minha empresa umas semanas atrás pedindo informação sobre ações Tostão com grande potencial de crescimento e quase nenhum risco de queda. Isso te lembra alguma coisa? Isso, ótimo. Bom, o motivo de eu ligar hoje, John, é que uma coisa muito interessante acabou de aparecer na minha mesa e provavelmente é a melhor coisa que vi nos últimos 6 meses. Se tiver um minuto, gostaria de dividir a ideia contigo. Tem um minuto? O nome da empresa é Aerotyne International, a mais moderna empresa de tecnologia do meio oeste, esperando a aprovação iminente da patente para a próxima geração de detectores de radar que tem enorme utilidade, tanto militar quanto civil. Agora, bem agora, John, o lote está sendo vendido sem intermediários por 10 centavos a ação. E falando nisso, John, nossos analistas avisaram que consigo muito mais do que isso. Seu lucro, com meros $6 mil de investimento, poderia chegar a $60 mil. Exatamente, você ia poder quitar sua hipoteca. John, uma coisa posso te prometer mesmo nesse mercado. Eu nunca pedi para os meus clientes me julgarem pelos meus ganhos, e sim pelas minhas perdas, porque elas são muito poucas. E no caso da Aerotyne, baseado em cada fator tecnológico visto, John, estamos olhando para o maior prêmio de todos. 4 mil, isso dá 40 mil ações, John. Deixa eu fechar essa transação agora mesmo e volto a te ligar com a minha secretária confirmando tudo, tá bom? Tá bom. Ótimo. Ô, John, e obrigado pelo seu voto de confiança. Seja bem-vindo à Central de Investidores. Valeu. Tchauzinho. Como é que você fez isso, cara? Vendas é energia. Vendas é o que, pessoal? Energia. É o que, pessoal? Energia. Vendas é energia. Se você tem um telefone, você consegue fazer qualquer coisa. Olha, presta atenção, gente, você tem uma arma poderosa, você tem um Instagram. Se você pega, por exemplo, aquelas pessoas que te seguem ou que você conecta,
Pô, conectei aqui com o Henrique, sigo ele, não tive tempo de conversar, mas manda um direct, fala, pô, vamos marcar um café, vamos marcar uma call, vamos trocar ideias. Gente, network. Se você fica encurralado numa operação e não faz network, você não consegue avançar para o próximo nível. Existem 3 tipos de network, não sei se você sabe, mas deixa eu falar uma coisa para você. Existem 3 tipos. O primeiro tipo são os dinheiristas, aqueles que querem dinheiro. Segundo tipo e segundo perfil de network, aqueles que têm dinheiro, mas eles querem poder. Querem o quê, pessoal? Poder. Eles já têm dinheiro, mas querem poder, querem visibilidade, querem aparecer. É aquele cara que quer uma Porsche, que quer uma Ferrari, é aquele cara que quer aparecer. Mas existe aqueles caras que já têm dinheiro, que já têm poder, mas são aqueles caras que são missionários. O exemplo disso, Carlos Wizard, que ajuda as pessoas, que gostam de ajudar as pessoas. Então, quando você entra e você conecta com a pessoa, você tem que entender qual é o momento que a pessoa está, certo? Faz sentido? Qual é o momento que a pessoa está? E é assim que você conecta. Eu trouxe aqui para você, não sei se você já ouviu falar sobre o cérebro trino. Quem já ouviu falar? Não? Ninguém? Já ouviu? Legal. Presta atenção nisso aqui, porque tem informações muito ricas aqui. Pessoal do fundo está me ouvindo bem? Legal? Bacana. Pessoal, dentro do cérebro trino, nós temos 3 fases aqui. Neocórtex, límbico e o reptiliano. Quando nós falamos sobre neocórtex, nós estamos falando exatamente sobre aquele cérebro que é o raciocínio, aquele reflexo rápido, aquele instinto aquela parte mais avançada do cérebro, que é a questão da linguagem, do processamento, da complexidade do raciocínio lógico. Mas, só tem um problema. Essa parte do cérebro aqui, às vezes, faz você perder uma venda. Esse é o único problema. Existe o límbico, que é a questão da emoção, da percepção constante, ou seja, da alegria, da tristeza. Mulheres que, quando estão com TPM, atenção homens, deem chocolate, flores e um cartão sem limite que resolve o problema. Né? Quando nós falamos do cérebro reptiliano, por exemplo, a gente está falando sobre instinto de sobrevivência, ou seja, é a parte mais poderosa do cérebro. É aquela parte, por exemplo, que gastam muito para poder mostrar poder para as pessoas, para mostrar que ela realmente tem essa visibilidade. O que eu quero dizer com isso? Mas, pô, bacana, legal, mas como que eu consigo modular isso para as vendas e trazer isso para o meu dia a dia? Presta atenção nisso, porque isso é importante, pessoal. Vai cair na prova, hein? Quando a gente fala sobre essas 3 fases, eu fiz aqui uma categorização de influência de cada parte do cérebro na tomada de decisão. Então, vamos imaginar uma porcentagem de 0 a 100, beleza? Quando a gente fala o seguinte, dentro dessa parte, nós entendemos o seguinte, 50% a 60% do fechamento de tomada de decisão vai através do quê? Do límbico, que é o quê, pessoal? Fala aí. Emoção. É o quê? Emoção. Vendas é o que, gente? Infelizmente é. Se a gente conseguir trazer, nos conectarmos, porque você tem que pensar o seguinte, quando você vai vender para o seu cliente e fechar um contrato, uma venda com o seu cliente, você tem que vender para a mente do seu cliente. É isso que você tem que fazer. Se você vender para a mente do seu cliente, venda fechada e está tudo certo. O que nós entendemos e aprendemos aqui? Nós precisamos compreender como cada uma dessas partes do cérebro influencia na tomada de decisão. Então, vamos imaginar aqui, eu vou trazer aqui novamente para deixar bem explicado para você, beleza? Está fazendo sentido, pessoal? Está claro para você? Beleza. Então, por exemplo, no córtex, então, ou seja, quando você vai falar com uma pessoa que é analítica demais, já foi fazer aquela proposta, sentar para a reunião, aquela pessoa analítica pra caramba, você fala, meu Deus, o que eu faço agora? Pois é, existe esse tipo de pessoas. Quando é aquela pessoa analítica demais, o que você tem que fazer? Fornecer informações, o que, gente? Detalhadas. Sempre. Se você fornecer as informações detalhadas, ou seja, dados como valorização, perspectiva de crescimento urbano, projeções de retorno sobre investimento, quando você faz análises comprovadas, você consegue chamar a atenção desse cara e trazer um pouquinho mais de confiabilidade para ele.
Faz sentido, pessoal? Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui da Remax, por exemplo. Tem uma casa no Residencial 2 que está 32 milhões para venda, o proprietário acabou de deixar pronto. Mas nós fomos fazer uma pesquisa de mercado, e a pesquisa de mercado do cara batia 28 milhões. O que nós entendemos? Que o preço dele estava, lógico, um pouco elevado, mas o que nós fizemos? Pesquisa de mercado, entregamos para ele. Aí a pergunta que eu fiz para esse cara, eu falei o seguinte: quanto que você quer na sua mão? Quero 26 milhões e 700. Falei, beleza, deixa comigo agora. E a gente conseguiu entender. Quando nós fizemos a pesquisa de mercado, entendemos que o preço dele não estava tão fora assim. Mas o que isso trouxe para mim? Confiabilidade. Porque para um cara analítico demais, eu trouxe todas as informações detalhadas e eu vou assegurar que aquele número que ele falou para mim está dentro dos parâmetros e dentro do mercado. Legal, pessoal? Aqui, por exemplo, de 20% a 30% nós falamos sobre a questão do reptiliano, ou seja, aquela parte da visibilidade de poder. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Mostrar como o empreendimento oferece status. Oferece o quê, gente? Status. Ou seja, não, você vai morar no Tamboré 2, porque o Tamboré 2 é o lugar mais seguro, mais imponente, maravilhoso. Não, porque o Tamboré 1 mora os maiores famosos. E aí você consegue fazer esse trabalho, reconhecimento e o reconhecimento do mercado imobiliário. E por último, eu quis trazer para você a questão do límbico, ou seja, você tem que transformar histórias em desejos. Mostre como o seu projeto não é apenas um lugar para morar, mas é um cenário para realizar sonhos de viver em um ambiente exclusivo e bem o quê, gente? Planejado. Qual a palavra que eu estou usando? Exclusivo e bem planejado. Compartilhe histórias reais que refletem essa qualidade de vida como famílias transformadas no seu dia a dia. Gente, presta atenção. Você quer mexer na emoção de um cara? É quando você mexe com a família dele. Sim ou não? Exemplo disso. O Henrique, o teu filho vai morar nesse lugar, naquela casa, que na melhor escola de Alphaville é esse lugar aqui. Da sua casa até a escola é tantos minutos. E olha, imagina o teu filho estudar na melhor escola de Alphaville. Você poder acompanhar ele de perto, porque você vai ter menos tempo no trânsito, e você consegue enxergar e fazer o teu cliente enxergar aquilo que mexe com ele, que é o quê? Sentimento, emoção. Então, gente, vocês precisam entrar na mente do seu cliente através do quê? Da emoção. Você tem que fazer isso exatamente como o piloto do Henry Ford fez nesse vídeo. Sr. Ford? Tudo bem? Sr. Ford? O senhor está bem? Eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia. Eu queria que meu pai estivesse vivo para ver isso. Para sentir isso. Não é qualquer um que consegue controlar essa máquina. Mas é claro que não. Não é qualquer um que consegue pilotar essa máquina. E é exatamente isso. Pessoal, nas minhas mentorias eu consigo explicar melhor sobre metodologias de venda, então eu vou trazer uma aqui mais detalhada e a outra depois, quando você se cadastrar no QR Code, eu consigo mandar para você isso mais detalhado. Beleza? Quem já ouviu falar sobre spin selling aqui? Levanta a mão, por favor.
Spin Selling, mais ou menos 30%. Legal. Pessoal, Spin Selling é uma metodologia de vendas, tá? Que nós fazemos sempre na hora de diagnosticar 4 perguntas essenciais. Exatamente isso. Situação, problema, implicação e necessidade. Pessoal, você tem que tomar muito cuidado na primeira reunião que você fizer, que é a reunião de diagnóstico. Se você souber fazer as melhores perguntas, você vai conseguir fechar a venda. A venda nem sempre ocorre no preço, mas ocorre no diagnóstico. Porque se eu entendo exatamente o que o meu cliente quer, como ele quer, entender qual é o budget que ele tem, você vai conseguir fechar a venda da melhor forma. Pessoal, quando você faz as perguntas, você poupa o seu tempo, tá? Porque você não tem que ficar panfletando proposta. Se o cliente não tem budget para te pagar, então para que você vai estender uma reunião? Para que você vai ficar mandando proposta pelo WhatsApp? Proposta não se manda, se mostra. Então, quando você entende isso, que o seu tempo é valioso, e você, ao decorrer do tempo, da negociação do diagnóstico, você vai fechando portas para tirar qualquer objeção que tenha, você consegue fechar uma venda. Beleza, pessoal? Estou sendo claro com vocês até aqui? Legal? Então vamos lá. Eu coloquei aqui, deixa eu só voltar. Quando você vou fazer, quem usa inteligência artificial aqui? ChatGPT, por exemplo. Legal, a maioria. Boa, legal. Você vai pegar e você vai prospectar. É Robson, né? Isso. Qual que é o teu segmento? Construção. Incorporação. O Robson vai atender um cliente, não sei, algum cliente. O que ele faz primeiro? Mapeia o cliente. Eu tenho que fazer uma pesquisa de ativação, entender quem que é o meu cliente. Quem que é o meu cliente, né? Quem que é o Pedro, o que o Pedro faz, qual é a empresa que ele tem. Eu preciso pesquisar sobre ele primeiro para eu me conectar. Posso usar o ChatGPT e falar o seguinte, vou fazer uma reunião, você coloca um prompt lá, quero que esse cliente, o meu produto é XPTO, meu produto é esse, o valor é tal, e vou me conectar com o Pedro. Pedro faz tal coisa, assim, assim, assim. Me ajude a fazer a melhor metodologia do Spin Selling para a primeira entrevista ou para o primeiro diagnóstico. E você vai ter lá algumas perguntas. Você vai fazer interrogatório, gente? Não. Mas você vai tentar e trabalhar para você fazer as perguntas certas. É isso que você precisa. Se você fazer a pergunta certa, negócio fechado e dá tudo certo. Eu trouxe alguns exemplos de perguntas, tá, gente? Eu não vou explorar muito porque o meu tempo é pequeno, mas olha, você já considerou como a localização impacta na valorização do imóvel? Ou seja, eu estou entendendo a situação do cara. O que você prioriza ao escolher o investimento imobiliário? Essa pergunta é maravilhosa. Você vai vender o imóvel para o cara, você pergunta o seguinte, Pedro, vamos esquecer aqui o preço, beleza? Esquece preço. O que é importante para você quando você vai comprar o imóvel? Aí o Pedro vai falar, isso, 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 isso e isso. Quando eu tenho isso, eu entendo que o Pedro, ele sabe exatamente aquilo que ele quer. Fez sentido, pessoal? Problema. Como você sentiria ao redor do seu futuro se o investimento não se desenvolvesse? Então, ou seja, você fez uma pergunta de situação. Gente, para finalizar o seguinte, implicação. Quando você entende o problema do cliente, você tem que implicar. O que é implicar? Às vezes você tem que pisar um pouquinho no caroço, no dedo, na ferida do cara. Falar o seguinte, olha, se você não resolver esse problema, o que vai acontecer com você? Ou seja, então você tem que implicar, porque é ali que acontece a venda. Quando ele sentir isso, que ele realmente, aquela dor, você vai conseguir fechar essa venda. E a necessidade? Como que você sentiria sabendo que o seu imóvel está em uma região de grande crescimento? Pô, vou ficar feliz, vou ficar contente, pô, meus negócios vão prosperar, tal. Como você imagina ter a tranquilidade de ter um investimento seguro e reconhecido do mercado? São perguntas, gente, você tem que fazer todas? Não, mas você tem que fazer a pergunta certa, beleza? Bom, para finalizar aqui, tem GPCT, mas isso aqui na minha mentoria eu consigo detalhar para você. Me cadastra lá depois no QR Code, que aí eu consigo mandar isso para você, beleza? Deixa eu colocar o QR Code para o final. Para finalizar, pessoal, cultura de vendas
de alta performance. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. 48% dos vendedores não fazem follow-up. Ou seja, 48% dos vendedores cai um lead para você lá e fica. Tá? Somente 10% dos vendedores fazem mais que 3 contatos. Existe uma questão que eu sempre falo aqui, que é a questão de cadência. Tá? Dentro do e-mail lá, quando você cadastrar, eu mando um gerador de cadência para você. Ou seja, ligação, tentativa, exatamente que você consegue fazer. Quantas ligações eu tenho que fazer, quantos e-mails eu tenho que mandar para eu conseguir uma primeira reunião com aquele cliente. Beleza? Quando você se cadastrar, eu mando lá para você. Para finalizar, gente, presta atenção nisso. Mantenha o seu time em constante treinamento. Afie o machado. A maior parte você tem que estar com o seu time. Se você manter o teu time engajado, você vai conseguir fazer exatamente isso. A stunning first part of the race for Michael Schumacher. But possibly explained by how early he's coming in. You can see we've still got 48 of the 57 to go, so he's not even done 10 laps yet before making his first stop. So. .8 seconds, blink, and yes, you have missed. Aí você entende a perspectiva de você manter o teu time engajado, beleza? Pessoal, vou mandar isso aqui para vocês para finalizar. Presta atenção. Você tem que buscar os 3 sims. É uma prioridade para você esse negócio? Teu cliente tem que falar o quê? Sim. A solução te atende? Esse projeto atende você? O que o teu cliente tem que falar? O investimento está dentro do seu bolso, o budget cabe dentro do seu bolso, o que o teu cliente tem que falar? Se você falou sim, então parabéns, você tem negócio fechado. Obrigado, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Escaneia aí, comando material. Fica lá, meu irmão. Desculpa. Não, que isso. Pessoal, até eu assustei quando a Tita levantou ali falando que acabou o tempo. Porque parecia que foi 5 minutos. Eu pensei que ele tinha mais 20 e poucos minutos. Tita, você adiantou esse negócio aí. Olha só, pessoal, quando o Wesley me convidou ali pra ser sócio e pegou de surpresa de fato, mas eu falei assim, cara, eu gosto também de sociedade. Várias pessoas estão aqui já viram eu falar de sociedade, inclusive pra elas. Alguns são meus sócios já, outros vão virar meus sócios aí pra frente. Meu irmão, depois disso aqui, eu ia chamar ele pra ser sócio, mas ele antecipou. Tá aceito. Bora! É isso aí. Obrigado, pessoal.